A natureza do conhecer gestaltificativo é uma das temáticas mais fascinantes. O conhecer gestaltificativo decorre, em específico, como implicação da ação, como implicação do desdobramento de possibilidades, né? A implicação é o desdobramento múltiplo de possibilidades que se organizam em plexos, em gestalts, que são preendidas como compreensão. A vivência da implicação resulta na constituição de plexos, de gestalts, né, que são intrinsecamente cognição, são intrinsecamente compreensão, são intrinsecamente compreendidas, né? De modo tal, né, que o processo de gestaltificação, enquanto constituição de plexos, que são totalidades significativas, totalidades que são diferentes da soma de suas partes, né? Tal como se define a gestaltificação classicamente, né? A vivência da gestaltificação, né, é a vivência de plexos, né, que condensam, que apuram em conhecer toda a multiplicidade de possibilidades que constituem as linhas de ação. As possibilidades emergem, fluem e se constituem na implicação, né, em plexos que são cognitivos, que são compreensão em específico, né, ao nível do que entendemos como cognição, né? Porque também ao nível do que entendemos como cognição, né, a ação se constitui como ação muscular, a ação se constitui como musculação, né, que igualmente é gestaltificativa, que se dá como a constituição de plexos da implexação, da implicação, né? E nesse caráter de totalidade, que é diferente da soma de suas partes, né? Nessa característica gestaltificativa, né, de vivência de totalidades significativas, né, compostas por partes, né, mas que na sua constituição as partes não se somam, né? As partes não se somam e não se excluem, né? Mas as partes condensam a sua multiplicidade, né, na constituição de plexos que são compreensivos, ou seja, de plexos que se constituem como sentido. O sentido decorre do desdobramento de possibilidades, né? O sentido é intrínseco ao desdobramento da ação, né? E o sentido se constitui enquanto inerente ao desdobramento de possibilidades, né? O sentido se constitui gestaltificativamente, ou seja, o sentido se constitui como uma multiplicidade de possibilidades que constitui linhas de ação, né? E em cuja vivência, né, as possibilidades não se somam nem se excluem, né? As possibilidades se condensam especificamente, né? Ou seja, apuram, né? Essa é a característica do conhecer fenomenológico, do conhecer gestaltificativo. Um modo de conhecer que não é particularizado, né? Um modo de conhecer que não é
constituído por unidades, né? Mas que é constituído como condensação em que, em termos de compreensão, o sentido se constitui, né? O sentido se constitui por apuração do aspecto cognitivo de múltiplas possibilidades que se desdobram como ação e que apuram, que condensam, né? Ou que se condensam em plexos, que são as gestaltificações, que são a compreensão das gestaltificações, né? A vivência da compreensão, que é inerente à vivência da implicação, ou seja, a vivência da gestaltificação. Então, esse é um aspecto extremamente importante, né? O sentido, o conhecimento pré-reflexivo, o conhecimento fenomenológico, o conhecer fenomenológico, né? Se constitui a partir de uma multiplicidade de possibilidades que condensam na constituição do sentido, né? Na vivência da constituição do sentido, enquanto compreensão, né? O conhecer fenomenológico decorre eminentemente da multiplicidade, em que não há nenhuma exclusão das possibilidades. Mas, ao contrário, ao invés de excluírem-se, as possibilidades condensam-se, né? E nessa condensação de sua multiplicidade, elas constituem a fenomenológica existencial do sentido. O sentido advém da multiplicidade em cuja vivência nada é excluído, né? O sentido advém, poderíamos dizer assim, né? Como se fosse um galho frondoso, né? Em que cada ramo do galho converge e se condensa na constituição da vivência de sentido, na gestaltificação do sentido, né? Isso dura enquanto dura o episódio, a momentaneidade instantânea da duração do episódio da ação, né? O sentido se constitui, né? No decorrer da ação, e à medida que a ação decai, à medida que a ação se desatualiza em direção à coisa, né? A multiplicidade que constitui o sentido começa a fenecer, né? Começa a se desintegrar, né? De um modo tal que quanto mais a vivência se aproxima da condição de coisa, menos força, menos possibilidade ela é, né? Até se constituir no modo conceitual de sermos, enquanto conceito, não mais como compreensão, não mais como sentido, mas agora como conceito, em específico, no modo reflexivo de nós sermos, né? E conceito este que se caracteriza por não ser mais uma vivência de multiplicidade que se organiza, mas por ser, em específico, unitário e unificado, né? Ele tende para a unidade. O conceito, né, vale enquanto unidade, né? Enquanto clareza unitária, né? De modo tal que o modo de sermos conceitual envolve a conceituação, que é uma poda da multiplicidade de possibilidades que nós vivenciamos no modo de ser da ação. Na passagem da ação para o modo coisa de sermos, a vivência é desbastada em sua multiplicidade de possibilidades. Ela é podada em sua multiplicidade de possibilidades. E isso é a conceituação em específico. A conceituação é uma poda, né? Depois resta apenas o eixo central do galho, e esse eixo central do galho, em específico, é o conceito, né? Sobre ele,
o trabalho do conceito, o trabalho conceitual, ainda haverá de atuar, cortando mais galhos, cortando mais possibilidades e garantindo a unificação cada vez maior do conceito. De modo que o conceito prima pela unidade, pela poda e pela unidade. Enquanto que o sentido, a compreensão que se dá no modo fenomenológico existencial de nós sermos, se constitui a partir da multiplicidade, da condensação de uma multiplicidade. Uma condensação que a nada exclui da multiplicidade, mas que em seu processo constitui, seu processo como ação, constitui o sentido, né, enquanto apuração da multiplicidade. Né? A conceituação específica, como nós dizemos, é um processo de uma poda, em que há uma poda das multiplicidades. Né? É um processo de desbaste da multiplicidade, de modo que só sobre a unidade conceitual. Né? Esse processo de poda, esse processo de desbaste, né? Nós encontramos, né, o sentido desse processo, né, na raiz put, PUT. Né? A raiz put quer dizer especificamente purificação. A poda conceitual, a poda que produz o conceito, né, a partir do fenecimento da multiplicidade e do trabalho conceitual, em específico é uma purificação, né? PUT, né? É uma purificação, né? A raiz é put, né? De um modo tal que nós poderíamos dizer assim, o conceito implica numa imputação, né? O conceito é imputado e imputável, né? Porque na medida em que o conceito advém de uma poda, de uma purificação da multiplicidade do sentido, né? Ele se dá, né? Como unidade purificada. Né? O conceito vale cada vez mais, né? Na medida em que ele é purificado. Né? E essa purificação nós poderíamos entender utilizando o termo que é muito utilizado no direito, né? Mas com outro sentido agora, né? Nós poderíamos dizer que o conceito é imputado e imputável. Né? O que não ocorre com o sentido, o que não ocorre com a compreensão, o que não ocorre com o pré-conceitual, o que não acontece com a fenomenológica do sentido. Né? A fenomenológica do sentido dá-se exatamente na medida em que o sentido se constitui como apuração, como uma condensação, que é uma aputificação, né? Uma não purificação. O sentido advém de uma não purificação. Enquanto que o conceito advém especificamente de uma purificação, por isso que ele é imputado e imputável, né? O sentido advém de uma não purificação, né? O sentido advém de uma condensação. O conhecer, enquanto conhecer fenomenológico existencial, que é compreensão, que é sentido, advém da condensação. E a condensação é uma não purificação, é uma não putificação. De um modo tal que, se o conceito é imputado e imputável, o sentido é inimputável. Né? O sentido é inimputado e inimputável. É não putificado, é não purificado e não purificável. Né? Isso é o que significa a condensação, a apuração cognitiva, que é a constituição fenomenológico-existencial da compreensão do sentido. Né?
A compreensão, o sentido, é inimputado e inimputável. Enquanto a compreensão, enquanto sentido, enquanto fenomenal, enquanto pré-conceitual, é inimputado e inimputável, porque não é purificável, o conceito em específico é imputado e imputável, né? Porque ele é purificado. O sentido não é purificado. O sentido advém da condensação do múltiplo, da apuração do múltiplo, né? De modo tal que o sentido é inimputável e inimputável, enquanto que o conceito em específico é imputação. O conceito é imputado e imputável, né? Aí, características eminentemente diferentes, né, do que seria o conhecimento conceitual reflexivo, né, e o conhecer enquanto sentido fenomenológico existencial pré-reflexivo. O sentido inimputado e inimputável. O conceito imputação. Imputado e imputável, né? E assim, em bom cearenseis, né, nós poderíamos perguntar: e o que é putaria? Né? O que é a putaria? Já que o sentido é inimputável e inimputado, e o conceito é imputado e imputável, né? Jocosamente poderíamos dizer que putaria é você querer tratar o que é da ordem do inimputável e do inimputado, que é o sentido enquanto condensação, enquanto apuração, é inimputado e inimputável, né? E a putaria seria tratar o sentido pela imputação. A putaria seria converter o que é inimputado e inimputável naquilo que é imputado, né? A putaria seria tentar converter o sentido em conceito, né? O que é da ordem do sentido só existe como sentido, né? Ou seja, só existe inimputavelmente, né? Só existe enquanto inimputado e inimputável. O que é imputado e imputável é o conceito, né? E jamais nós poderemos converter o sentido em conceito, né? Já dizia Taquan Sorro que nós não podemos, né, pretender que a explicação leve à compreensão, não é? Porque a compreensão é da ordem do sentido, né? Que é da ordem da apuração fenomenológica, né? E a explicação é da ordem do conceito, que é imputação, que é especificamente imputado, né? Então, o que é da ordem do sentido só se dá enquanto vivência de sentido, que existe enquanto dura a fenomenológica existencial da ação, do episódio da ação, né? O conceito se dá no modo coisa de ser, no modo explicativo de ser, no modo acontecido de ser, enquanto purificação do sentido. O conceito é um desbaste, uma purificação do sentido, né? De modo que putaria é tentar converter o que é da ordem do sentido em conceito. Não se pode nunca converter o que é da ordem do sentido em conceito, né? Porque o sentido é especificamente pré-conceitual, enquanto inimputável e inimputável, né? Enquanto que o conceito é da ordem do conceitual, né? E é imputado e é imputação em específico.